Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade às nossas leituras dominicais. É a festa da Transfiguração do Senhor Jesus, ano A, São Mateus, nosso 37º encontro. Esta festa do dia 6 de agosto era uma festa celebrada pelos monges cristãos desde o século IV. O mistério da transfiguração do Senhor tinha sua importância mística, oriental, cujo objetivo era, na liturgia, contemplar a glória do Senhor Jesus transfigurado. Esta festa foi introduzida no Ocidente, pelo menos para todo o Ocidente, pelo Papa Calixto III em 1457. Embora muitos séculos antes, já era celebrada na Igreja da Espanha. A leitura do Evangelho da Transfiguração recorda-nos que a humilhação e a paixão de Cristo nunca deve ser considerada nem celebrada, esquecendo que o Senhor entrou na glória através da morte e morte de cruz. A antífona de entrada é tirada do Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo 5. O Espírito Santo apareceu na nuvem luminosa e a voz do Pai se fez ouvir. Este é o meu Filho amado, nele depositei todo o meu amor, escutai-o. Os textos originais do Novo Testamento não trazem o Espírito Santo, mas a liturgia, ao colocá-lo, aqui quer ressaltar que com a presença da nuvem manifestava a presença divina do Pai, que se revelava na cena apresentando Jesus. Assim a cena se torna trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo. A comunidade reunida em oração se dispõe a celebrar a festa da Transfiguração e a se dispor a ouvir o Filho amado do Pai, este que o Pai colocou todo o seu amor. A liturgia quer nos prontificar a escutar o que Jesus nos diz. A primeira leitura é tirada do livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 9 a 10, depois 13 a 14. No meio da grande provação vivida pelo povo de Deus no exílio da Babilônia, o livro de Daniel foi escrito no tempo do rei Antíoco IV, que perseguiu os judeus e queria eliminá-los da face da terra. Era um holocausto. Foi a época de Judas Macabeu. Era necessário poder descobrir, diante dos dons vividos e do lado obscuro dos acontecimentos, olhando para aquele que nos apresenta Daniel como um filho do homem. O Filho do Homem quer evocar aquele quem e por quem todos os humilhados, perseguidos violentamente pelo poder do rei, irão participar da glória divina. A perseguição de Antíoco não era só política. Então, a perseguição de Antíoco não era só política, era também religiosa e cultural. Era eliminar os judeus para implantar a cultura helênica, a cultura grega. Jesus, em vários momentos nos evangelhos, se fará entender como Filho do Homem que muito sofrerá, mas nesse sofrimento será então vencido pela ação do Pai. Então, ele fará entender
que o filho que sofre é aquele que vai ser exaltado, vai ser o vencedor da morte. É aquele que será exaltado à direita do Pai, para onde irá conduzir todos aqueles que neles acreditaram e foram perseguidos pela fé em Jesus, o Filho amado do Pai, em quem todos acreditaram. Hoje o cristianismo continua perseguido pelos novos Antíocos IV, que querem eliminar da face da terra o nome de Deus e do seu dileto amado Filho, e todos aqueles também que pertencem a Cristo. O salmo responsorial é tirado do Salmo 96, 97. É um salmo do período do pré-exílio da Babilônia. Também é um salmo que trata do louvor à soberania de Deus. A antífone de entrada é tirada, então, do versículo versículo 12. Um convite ao louvor de Javé, o Rei sobre a terra, a quem somos chamados na fé a acolhê-lo com alegria. Ele que é Criador de tudo, está acima do universo. Ele que criou o universo. A primeira estrofe é tirada dos versículos 1 e 2. O Senhor, Criador e sustentador do universo, habita a realidade transcendente, aqui nas palavras nuvens e trevas, sustentando a criação por meio da sua justiça e direito, a Torá. Justiça e direito que sustentam a realeza divina, o seu trono. A segunda estrofe é tirada dos versículos 5 e 6. Deus é sustentador de todas as coisas. Sua presença garante a existência de todas as coisas, cuja manifestação abala tudo o que existe, onde não só o mundo criado, mas o mundo angélico proclama a justiça divina do Deus que é justo. A presença divina abala todas as coisas criadas. A terceira estrofe é tirada do versículo 9. Deus que está acima de tudo, acima dos anjos e dos deuses, ele é superior a tudo, é superior a todos. Diante deste Deus presente, a comunidade reunida no templo é chamado para o louvor, é chamado ao convite a reconhecer quem é Javé Deus e que ele está acima do mundo criado, porque ele é o Deus Altíssimo. A segunda leitura é tirada da segunda carta de São Pedro. Então, a segunda leitura é tirada da segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 19. Pedro sustenta que ele, juntamente com Tiago e João, são testemunhas oculares da majestade divina de Jesus. Ele lembra a transfiguração de Jesus, manifestação da glória da parte do Pai, quando fez ouvir a voz que apresentava Jesus. Este é meu Filho bem-amado, no qual ponho todo o meu bem-querer. Do testemunho de Pedro, vem o convite para que, sustentados pela fé, possamos perseverar até o dia da eternidade, isto é, até clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações, diz Pedro. Ao ouvir esta voz que vem do céu, Pedro, Tiago e João querem sustentar a verdade da sua pregação dirigida aos cristãos. Eles são testemunhas oculares da palavra do Pai sobre Jesus. O Evangelho é tirado de São Mateus, capítulo 17, do versículo 1 a 9, e relata-nos, então, a transfiguração de Jesus. Nós vemos o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, são os evangelhos que relatam a transfiguração de Jesus.
Jesus toma consigo 3 testemunhas. Essas 3 testemunhas é que dão autoridade, autenticidade àquilo que vai acontecer. E os conduziu a uma alta montanha. É na montanha do Sinai que Moisés encontrou com Javé. Foi ali que Javé deu as tábuas da aliança. É também na montanha do Horebe que Elias viu a Deus, que passou numa brisa suave. Então nós vemos esses textos de Moisés, Êxodo capítulo 19, versículo 20, até o capítulo 20, 21, capítulo 20, versículo 21, e 1 Reis, capítulo 19, do versículo de 9 a 14, que fala de Elias. A montanha é o lugar da manifestação de Javé Deus no Antigo Testamento. Dando a Moisés, foi lá que Javé deu a Moisés o código da aliança, e renovando em Elias, o profeta, a aliança, para que se mantenha a fidelidade a Javé, aquele pouco resto que sobrou. Nesta montanha, vemos então uma teofania. Jesus se transfigura. O seu rosto brilhou como o sol e as roupas ficaram brancas como a luz. É nessa realidade que aparecem Moisés e Elias. Aquele que representa a lei, Torá, Moisés, e o pai de todos os profetas, Elias. A realidade de intimidade, conversavam com Jesus. Jesus que se manifestava como centralidade de toda a lei e os profetas. Neste momento, Pedro toma a palavra. Se queres, vamos fazer 3 tendas. A nuvem aqui representa a presença divina. É uma manifestação no acampamento do Antigo Testamento. Quando a nuvem descia no tabernáculo, Javé falava com Moisés face a face. É o livro do Êxodo, capítulo 40, versículo 34 a 38, e o livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 9, que diz: Logo que Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvens baixava e ficava parada à entrada, enquanto o Senhor falava com Moisés. E da nuvem, no Evangelho, uma voz dizia: É a voz do Pai Eterno. Este é meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Aqui o Pai Eterno apresenta seu Filho amado, iniciando com o pronome demonstrativo, este. Este é o Filho de Deus amado, e é nele que o Pai coloca toda a sua complacência, todo o seu agrado, sua bondade. Segue então o imperativo a Pedro, Tiago e João: escutai-o. É uma disposição para escutar. É um escutar como ato de vontade, como ato de disposição para ouvir Jesus, o amado Filho do Pai. A atitude de Jesus é de um temor. A atitude dos discípulos é de temor e espanto. Eles ficaram assustados e caem com o rosto em terra. Então, os discípulos, diante de tal manifestação, aparece aquele temor religioso, temor diante da manifestação divina e de espanto. Então, essa é uma situação que faz os discípulos caírem por terra. Mas Jesus, então, toca aos discípulos e lhes pede confiança. Levantai-vos, não tenhais medo. Os discípulos deveriam, desde então, segundo a ordem de Jesus, de guardar silêncio, até que Jesus tenha ressuscitado, isto é, vencido a morte. Mas o que Moisés e Elias conversavam com Jesus
Quem nos relata não é Mateus não diz isso, mas Lucas, que diz: 2 homens falavam com Jesus, eram Moisés e Elias, que apareceram gloriosos e comentavam o êxodo que iria consumar em Jerusalém, a morte e ressurreição de Jesus. O êxodo seria a passagem da morte para a vida. Lucas capítulo 9, versículo 30 a 31. Aquele que morreria e ressuscitaria, o vencedor da morte, doador da vida, que é Jesus, é aquele que na transfiguração manifesta então todo o seu esplendor, escondido em sua humanidade, mostrando quem ele realmente é, e revela a vitória sobre a morte. É a ele, não outros, como nos diz o Pai, exortando-nos que devemos ouvi-lo. Ele é o Filho amado do Pai. A antífona de comunhão é tirada da primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 2. Quando Cristo aparecer, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. A comunhão na Eucaristia é a apresentação do Jesus vivo no meio da comunidade comungante. Nos faz crescer e nos tornar cada dia mais semelhantes a Jesus, até que possamos atingir a imagem completa de Jesus da eternidade. Porque ali, naquele momento, nós seremos semelhantes a Ele. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.